Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer e frutificar, nos alimentando na jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, ainda somos espíritos imperfeitos, que têm defeitos e vícios, que precisamos arrancar do nosso coração. Só assim chegaremos à tão sonhada felicidade. Mas tem uns aí que estão tão fundamente enraizados que não conseguimos tirá-los neste momento. Então, vamos enterrá-los bem fundo e trabalhá-los numa próxima reencarnação. Nossa reflexão de hoje é ainda sobre o complemento da de ontem, que nós falávamos a respeito da ressurreição. Quando Marcos nos coloca que hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. E realmente aconteceu. Os evangelhos narram que 3 dias após a sua morte, sua suposta morte, enquanto os adversários comemoravam a derrota que haviam imposto ao Cristo, Madalena, confiante nas suas palavras, foi ao túmulo e constatou que ele estava vazio. Então, aqui, nesta passagem do Evangelho, nós percebemos que Jesus comprova 3 pontos fundamentais da doutrina espírita. Primeiro, que a vida continua após a morte, ou seja, a sobrevivência da alma ou a sua imortalidade. A alma, no caso, é um espírito encarnado, e espírito é quando ele retorna à pátria espiritual. Então, segundo a doutrina espírita e outros segmentos religiosos, a vida continua após a morte. A morte não é nada mais, nada menos do que o quê? O perecimento do corpo físico, ou seja, o espírito que comandava o corpo deixa ele, ele se desagrega e volta à natureza para compor outros corpos. Mas o espírito permanece vivo. Aí nós compreendemos que a carne é o quê? Simplesmente um instrumento utilizado para uma experiência, para uma vivência nesta longa jornada em busca do progresso espiritual. Então, nós começamos a compreender que a vida na Terra é, portanto, somente uma passagem. E o mundo espiritual é a nossa origem e é o nosso verdadeiro lar. Lá, nós reencontramos com nossos amigos, familiares que já foram antes de nós e outros que estão nos aguardando. Isso também nos leva a mais um princípio da doutrina espírita que é confirmado por Jesus a partir da sua reencarnação, ou seja, a pluralidade das existências. Nós não vivemos uma vida só, não. Tanto que, antes de ser preso, julgado, condenado e assassinado, Jesus foi ao monte orar e lá encontrou-se com os espíritos de Moisés e Elias. Então, aqui, antes de falarmos da reencarnação, Jesus nos apresenta outro princípio, não só da doutrina espírita, mas outros segmentos religiosos também. Por exemplo, nossos irmãos evangélicos aceitam a existência do Espírito Santo que vem profetizar. Nossos irmãos católicos aceitam a existência dos espíritos dos santos. O Espírito Maria, inúmeras vezes, já esteve se fazendo presente em vários locais do planeta. Então, e se comunicando. Então, aqui nós vemos o quê?
outro princípio fundamental da doutrina espírita, que é a comunicabilidade dos espíritos ou a mediunidade. Mediunidade vem da palavra médium, que significa intermediário. O médium é alguém que é o porta-voz dos espíritos desencarnados. E com Jesus nós vemos ali vários fenômenos. O fenômeno da materialização, quando ele pede para que o apóstolo que não acreditava que ele estava vivo, que colocasse a mão nas suas chagas, Tomé, ali ele se materializa. Outras vezes ele aparece a visão espiritual, como aqueles apóstolos que estavam indo para Emaús e Jesus os acompanhou e eles não o reconheceram. Com Jesus nós percebemos também o fenômeno das curas espirituais. Ele curava doentes, leprosos, trouxe Lázaro de volta à vida. Lázaro não estava morto, só estava em morte aparente. Então, nós vemos o quê? A mediunidade, que se apresenta de inúmeras formas. A mais corriqueira de todas é a psicofonia, ou seja, os espíritos falarem através de alguém ou através da psicografia, escreverem através do médium. E tudo isso nos leva à sobrevivência da alma, à comunicabilidade dos espíritos, a um terceiro princípio fundamental da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências, ou a reencarnação. E a reencarnação não é propriedade dos espíritas, não. A reencarnação já acompanha a humanidade desde o início dos tempos. Por que o homem era enterrado com seus pertences? Porque acreditavam que ele iria precisar disso numa nova vida. E a reencarnação é a maior, a melhor, a mais completa prova do amor de Deus para com nós, nos dando sempre uma nova oportunidade para continuarmos a nossa evolução, porque ninguém consegue adquirir conhecimento e sabedoria numa encarnação só. São necessárias centenas, milhares de encarnações para que chegássemos até onde estamos aqui. E aqueles espíritos mais adiantados do que nós, os mestres da humanidade, os enviados de Jesus, é claro que tem mais encarnações do que nós, portanto, tem mais conhecimento e mais sabedoria do que todos nós. Então, e a reencarnação também nos mostra o porquê das diferenças entre os seres humanos. Por que uns nascem bons? Por que uns nascem maus? Por que uns têm problemas físicos? Por que uns têm problemas mentais? Somente a reencarnação pode nos esclarecer esse ponto. E Jesus é um belo exemplo de que estas verdades trazidas para a humanidade pela doutrina espírita são realmente as leis que regem o universo. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.